a holding familiar, ela vai conseguir blindar o patrimônio? Ela vai conseguir proteger o patrimônio ou coisa nenhuma? Tem muita gente falando aí na internet sobre esse assunto, né? Chega a ser polêmico, mas nem tanto. Você vai ver que é mais simples do que você pode imaginar. Olá, eu me chamo Márcio Queiroz, sou advogado, especialista em direito imobiliário e também planejamento patrimonial e sucessório familiar. Bom, pessoal, olha só, vamos deixar bem claro isso de uma vez por todas. A holding, ela protege o patrimônio e há quem diga que ela blinda o patrimônio. A gente defende esse benefício aqui das holdings. Mas, obviamente, existem condições para que isso aconteça. É óbvio que se você retira o teu patrimônio da pessoa física e passa esse patrimônio para a pessoa jurídica, você está colocando uma camada de proteção nesse patrimônio, né? Uma vez que o que você fizer em função da tua atividade profissional com a pessoa física não vai resvalar diretamente na pessoa jurídica e vice-versa, né? Então, assim, a holding familiar, ela não é só uma empresa familiar que você vai colocar o patrimônio lá dentro. Existe uma estratégia por trás disso e que deve se levar em consideração, sim, diversos aspectos. O primeiro deles, para que a gente venha afirmar que de fato ela protege o patrimônio, eu não gosto de usar a expressão blindagem patrimonial, mas sim proteção ao patrimônio da família, é que essa família não tenha dívidas, que ela não esteja respondendo por algum tipo de dívida, seja trabalhista, fiscal, ou tributária, enfim, por nenhum tipo de dívida. Se ela já houver um processo de execução por dívida, muito menos. Então, a gente imagina o melhor cenário para essa família. E isso é muito bem colocado numa seção de viabilidade. Se a família já vem com o intuito de mascarar, fraudar uma possível execução ou uma possível dívida que esse cliente tenha, que essa família tenha, é óbvio que vai ter falha nesse planejamento. Gente, a holding pode ter sido utilizada em muitas ocasiões em situações para enganar as pessoas, em situações fraudulentas. Mas não quer dizer que ela só funcione dessa forma. Muito pelo contrário. E aí, falando mais tecnicamente desse assunto, eu venho dizer para vocês que existe o artigo 50 do Código Civil. Ele trata sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E logo, se você coloca esse patrimônio da pessoa física numa pessoa jurídica com o intuito de fraudar uma possível execução ou mascarar uma questão de uma dívida que essa família tenha, isso vai ser investigado e, obviamente, vai ser constatado, vai ser levado numa questão judicial, por exemplo, e automaticamente todo o planejamento iria por água abaixo. Então, não é o melhor caminho a se tomar. Isso a gente deixa bem claro para os clientes quando eles nos procuram para fazer uma holding familiar pensando na questão da proteção da blindagem patrimonial. Dito isso, é importante destacar que existe essa proteção para essa família, que já quer se antecipar aos fatos, que já quer realmente fazer um planejamento visando proteger o patrimônio, visando fazer a sucessão das cotas correspondentes ao patrimônio para os filhos. E isso também está amparado na lei. Em 2019, nós tivemos o advento da Lei da Liberdade Econômica, que incluiu o artigo 49A no Código Civil. E lá ele deixa bem claro uma questão protetiva para quem exerce uma atividade econômica, para quem tem uma empresa e automaticamente para quem tem uma holding, já que a gente está falando de uma pessoa jurídica. E como é que é feita essa proteção? Pessoal, a Lei da Liberdade Econômica, ela veio com esse intuito de garantir até mais segurança para o patrimônio familiar, empresarial, nessas ocasiões em que a família constituiu o patrimônio ao longo de uma geração inteira de trabalho e, de repente, um revés qualquer que a vida traga, essa pessoa não tem que responder com todo esse seu patrimônio. Não é justo, não é verdade? E tanto a jurisprudência tem sinalizado nesse sentido que também trouxe uma lei favorável quanto a esse aspecto. Então, você consegue separar as duas situações. Se é uma família que tem dívida, que tem uma execução já ajuizada contra essa pessoa física, criar uma holding para fraudar essa execução, para mascarar a questão dessa dívida, para fraudar uma dívida, talvez, não vai resolver em nada. É um planejamento patrimonial que realmente não faz sentido nenhum. Ele vai todo por água abaixo. Por outro lado, se é uma família que realmente tem essa preocupação
tem um patrimônio que ele acumulou ao longo de anos e, de fato, quer garantir uma proteção, pode-se utilizar a holding como um mecanismo de proteção, sim. E eu vou lhe dizer mais, não só a holding familiar, pode-se utilizar outros instrumentos. Um seguro de responsabilidade civil, a gente chama seguro RC, né, que trata exatamente dessa questão, se for um profissional autônomo, ou mesmo um seguro empresarial, um seguro de vida vitalício em alguns casos. Mas o fato é, existem outros instrumentos que podem sim ser utilizados na hora de fazer o planejamento patrimonial e garantir proteção para o patrimônio familiar. Alguns colegas, diferente disso, pegam um trecho da lei ou um perfil de cliente e jogam a situação como uma máxima, né, irretocável. Gente, eu sempre falo isso aqui no meu canal. O planejamento patrimonial e sucessório depende do caso concreto. Cada família traz um DNA e é avaliando a situação, os objetivos dessa família, a estrutura patrimonial, a estrutura familiar, que a gente vai poder determinar quais os melhores instrumentos para essa família. Pode ser uma holding, pode ser um seguro vitalício, um seguro de responsabilidade civil, pode ser uma previdência, um plano de previdência, para fazer uma transferência de renda, pode ser um testamento, pode ser uma doação com reserva de usufruto. O fato é, existem diversos instrumentos para fazer esse planejamento patrimonial. Não acredite no que você escuta aí na internet como uma verdade absoluta. Esse colega que está te falando isso, ele sabe que no direito não existe verdade absoluta. Ele sabe que não existe uma lei, uma norma absoluta que se sobreponha. O direito é relativo, as normas são relativas. Logo, um planejamento patrimonial, ele é relativo. Qualquer aspecto que se trate, ele vai ser relativo. Ele vai ser relativizado conforme as necessidades da família, a estrutura da família, a estrutura patrimonial dessa família e todos esses aspectos. Então fica esse alerta para você não sair também escutando qualquer coisa na internet, colocando como uma verdade absoluta, quando na realidade você tem excelentes possibilidades de tocar o teu planejamento patrimonial familiar, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? E eu já ia me despedir sem pedir que você curte, compartilhe com os amigos, com aquelas pessoas que vai fazer sentido essas informações que eu tenho trazido até aqui, tá bom? Até mais!